Em sessão plenária nesta terça-feira, os vereadores aprovaram em primeira votação o orçamento da cidade para o ano que vem de 124 bilhões de reais. O projeto que define os valores das despesas e receitas para a cidade de São Paulo para o ano de 2025 foi votado simbolicamente em plenário e aprovado pela maioria dos vereadores. A bancada do PSOL se posicionou de forma contrária. Em discurso na tribuna, o relator, vereador Sidney Cruz, do MDB, explicou os principais pontos do projeto, de autoria do Executivo, estimado em quase 123 bilhões de reais. O substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento aumentou o valor para 124 bilhões de reais, cerca de 11% superior ao orçamento de 2024. Tivemos aí os trabalhos realizados com 10 audiências públicas, sendo 2 regimentais e mais 8 audiências públicas temáticas, com uma participação popular importante por temas, por secretarias, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com um público significativo, um substitutivo, com alguns aumentos, como, por exemplo, função social, conseguimos aumentar em 300 milhões de reais e vamos fechar, em primeira votação, o maior orçamento da história para a função social aqui da cidade de São Paulo. Uma secretaria que trata diariamente com pessoas em situação de altíssima vulnerabilidade. Conseguimos também avançar numa secretaria tão importante quanto quando falamos de inclusão social, que é a cultura. Elevamos em 20 milhões de reais o orçamento. Avanços importantes, significativos, que com certeza irão melhorar a qualidade de vida da população. Nós aumentamos mais de 1 bilhão de reais para ser investido em moradia e regularização fundiária. É uma pauta que é o objetivo principal do meu mandato e a gente faz essa gestão. O maior programa habitacional do país está aqui na capital, com a ajuda dos vereadores e apoio do prefeito, com essa verba, com esse orçamento robusto para a habitação. A bancada do PSOL ficou insatisfeita com a proposta e destacou os pontos que ficaram faltando na peça orçamentária. Nós não temos, por exemplo, nesse orçamento, nenhum ponto de valorização, por exemplo, dos servidores públicos, conjunto dos servidores públicos, que esse ano teve uma valorização, se é que pode falar de valorização, 2,16%. A gente está colocando emenda a esse orçamento para que a gente tenha uma valorização real. Recursos, 700 milhões de reais para a gente revogar o confisco de aposentadorias e pensões de aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do regime geral, que trabalharam mais de 30, 40 anos na Prefeitura de São Paulo e foram confiscados com o Sampaprev 2 em 14% dos seus vencimentos. É a questão da zeladoria da cidade de São Paulo. Então, a gente apontou aqui no orçamento uma redução de 1 bilhão e 200 milhões de reais na destinação para as subprefeituras, que fazem a zeladoria da cidade de São Paulo. Então a gente vai ter uma cidade mais abandonada, mais largada, para além do que a gente já vê hoje, né, com mais de 80 pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. E por todos esses pontos que eu acabei de relatar, nós votamos contrário. Vamos discutir para a segunda votação, se não houver avanço, a gente vai votar também em segunda votação também contrário, porque não dá para aceitar que esse orçamento não seja colocado à disposição das pessoas. Já o PT considerou que o texto incorporou algumas demandas apresentadas e se posicionou favorável neste primeiro turno de votação. O presidente da comissão de orçamento é o vereador Jair Tato, que é da bancada do Partido dos Trabalhadores. E o vereador Jair Tato trouxe diversos avanços que foram acolhidos no setor cultural, os coletivos de cultura, eles têm sugestão e foram apresentadas. Uma outra proposta que eu achei importante foi para o MST, na feira do MST que vai acontecer. Então tem sugestão que for apresentada pela bancada do Partido dos Trabalhadores que vai estar contemplada no orçamento. Então, por essa razão nós achamos importante. Em primeira, você vai debater muito mais ainda em segunda e certamente serão apresentadas novas sugestões e acolhidas. Então, por isso votamos favorável em primeira. Para a votação em segundo turno, os vereadores têm o prazo de 2 sessões ordinárias para a apresentação de emendas ao projeto.
projeto. Também apreciado pela Casa Legislativa, o projeto que trata do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional no município de São Paulo, que inclui o Auxílio Reencontro e cria o Fundo de Abastecimento Alimentar. O texto substitutivo da liderança do governo foi votado em segundo turno de forma nominal. Foi aprovado por 42 votos favoráveis a 4 contrários, registrados pela bancada do PSOL. Parece bom, mas não é. Então, um tema, por exemplo, é a questão da tutela. Ou seja, antes, como que é hoje, os conselhos das populações vulneráveis, eles têm a fiscalização, eles têm a orientação sobre o que essa população deve consumir na sua alimentação. E agora a prefeitura vai tutelar, a prefeitura vai decidir e ponto final. Então tira a autonomia e deixa de colocar essas populações enquanto sujeito de direitos de escolha da sua própria alimentação. Hoje, sem esse projeto, os alimentos eram especificados, a sua origem, de onde eles vinham. Então você tem, por exemplo, alimentos oriundos, orgânicos da agricultura familiar. É uma especificação. Você sabe de onde o alimento está vindo. E agora simplesmente está escrito lá, gêneros alimentícios. E gênero alimentício pode ser qualquer coisa. Pode ser alimento ultraprocessado, alimento inadequado para aquela faixa etária, para aquele tipo de população. Não é uma política adequada de soberania alimentar e por isso que a gente votou contra. O vereador Carlos Bezerra Júnior defendeu o projeto do Executivo e destacou o benefício para a população mais vulnerável da cidade. Políticas públicas muito importantes que são voltadas para a população em vulnerabilidade. Então nós temos os armazéns solidários, que tratam da questão da segurança alimentar. Nós temos as vilas reencontro, que são o modelo de acolhimento através das casas modulares, com vilas em que famílias e crianças são acolhidas durante 24 meses para que recuperem sua autonomia, que estavam em situação de rua e recuperem sua autonomia. E o auxílio reencontro, que é a garantia da saída dessas pessoas que passaram por esse período de vulnerabilidade, recuperaram sua autonomia e aí passam a ter direito a um auxílio aluguel de R$ 1.200 por família, para que durante 24 meses, depois de terem saído das vilas de encontro, possam não ter riscos ou riscos mínimos de voltarem à situação de rua.